A crise econômica mundial instalada a partir de 2008 balançou a estabilidade econômica de inúmeras empresas. Mas o principal efeito sobre a economia globalizada não recai apenas nas contas das empresas. Toda a sociedade ajuda a pagar o preço. Diminuição de créditos, problemas de liquidez e fomento de novas tecnologias, além da escassez na criação de novos postos de trabalho. Uma roda viva bastante complicada de se desfazer. Para alcançar o equilíbrio financeiro, é necessário garantir os direitos dos credores, a eficácia da economia como um todo e a preservação das empresas em situação de falência. Cessão fiduciária de títulos de crédito em garantia. A posição do credor fiduciário na recuperação judicial da empresa. Tema da tese do mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Jean Carlos Fernandes, nosso expositor do Defenda Sua Tese desta semana. Defenda Sua Tese. O pensamento jurídico elaborado nas universidades, inédito para a TV. Para debater o assunto, convidamos Vinícius José Marques Gontijo, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e Rodrigo Almeida Magalhães, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, também de Minas Gerais. Aqui eu gostaria também de agradecer aqui pela presença em nosso estúdio, bem como, claro, do próprio Jean Carlos, que hoje apresenta o seu trabalho aqui para a gente, a sua tese. É um prazer estar aqui, o tema realmente é muito instigante. É um tema que está sendo debatido já nos tribunais, falta o Superior Tribunal de Justiça se pronunciar, e que nos levou a pesquisá-lo de uma forma objetiva, que pudesse trazer contribuições para a decidibilidade dos conflitos. Cessão fiduciária de títulos de crédito, a posição do credor fiduciário na recuperação judicial da empresa, aborda de uma maneira muito específica, né, como toda a tese deve ser, mas também não fugindo da realidade econômica e financeira que perpassa pelas empresas que estão numa situação de crise econômica. O tema começa justamente a ser abordado a partir de uma evolução paradigmática, quando nós tínhamos uma lei, que era o decreto 7661 de 45, que é a antiga lei de falências e concordatas, que trazia, né, um viés meramente liquidatório, uma lei centrada na figura do comerciante individual, uma lei que não buscava a preservação da unidade produtiva, no caso das empresas, e essa lei perdurou no direito brasileiro por quase mais de 60 anos e precisou de ser reformulada, seguindo inclusive alguns modelos de legislações estrangeiras. O projeto da lei 11.101 de 2005 tramitou por mais de 10 anos no Congresso, tendo sido aprovado, onde nós tivemos uma mudança realmente de paradigma. Deixamos esse viés liquidatório e passamos a centrar na figura da preservação da empresa em situação de crise econômica. O artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, a nova Lei de Recuperação e Falência de Empresas, nos mostra a sua intenção. Realmente a intenção de retirar de uma situação de crise econômica e financeira o devedor, a fim de possibilitar a recuperação da unidade produtiva, viabilizá-la, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, o artigo 47, além de ter os princípios da preservação da empresa, os princípios do próprio estímulo à atividade econômica, princípios da Constituição, podemos falar Constituição Econômica, no artigo 170 da Constituição Federal de 88, também nos mostra uma prioridade dentro desse artigo 47, quer dizer, manter a fonte produtora é a prioridade. Então, saímos do modelo liquidatório e passamos para o modelo de preservação da empresa e da unidade produtiva. Lógico que a preservação da empresa, aí vem justamente o que nós estamos abordando nessa tese, ela não pode ser vista de uma forma isolada. A lei não é para trazer caridade, então a lei é para fazer concessões, né, em detrimento, muitas vezes, da própria atividade econômica, do próprio mercado como um todo. Credores têm interesses também que devem ser buscados e devem ser preservados. Então, a grande dificuldade, vamos falar assim, dessa legislação é equilibrar interesses dos credores com o interesse do devedor, que é justamente também da própria sociedade na preservação das empresas. E, em razão dessa colocação, nós temos alguns credores dentro da legislação que não se sujeitam ao plano de recuperação. A recuperação, em uma linha mais geral, nós temos dois tipos de recuperação dentro da legislação, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial.
Então, nós estamos focando aqui a recuperação judicial, que se divide em recuperação ordinária e também numa recuperação simplificada ou recuperação especial, eu prefiro usar o termo simplificada, para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, dentro da recuperação judicial, o plano adotado nesse formato, que vai do artigo 47 ao artigo 70 da Lei 11.101 de 2005, é um plano que tem a abrangência maior, inclui credores trabalhistas, cujo pagamento tem que ser feito no prazo máximo de 1 ano, inclui também credores com garantia real, diversos credores em classes, onde eles irão deliberar numa assembleia se aceitam ou não o plano de recuperação apresentado pelo devedor. Lembrando que a natureza é a natureza de um contrato, é a natureza de um consenso, vamos falar assim, uma busca de um consenso para a recuperação da unidade produtiva. Porém, alguns credores, no artigo 49 da lei, mais especificamente no seu parágrafo 3º, não estão sujeitos à recuperação. São os credores titulares da posição de proprietário fiduciário. Aí nós focamos o tema na tese, justamente porque hoje a alienação fiduciária ou a propriedade fiduciária, que é uma propriedade resolúvel, ela tem sido objeto de utilização frequente pelas instituições financeiras, principalmente por aqueles que estão concedendo crédito no mercado de crédito. E esse instituto tem como finalidade justamente de funcionalizar o direito real de propriedade. Funcionalizar no sentido de trazer, de colocar como uma garantia. Não é um direito real de garantia, mas um direito real em garantia. E tem sido o modelo mais utilizado, como eu disse. E esses credores, muitas vezes, vão dar um exemplo mais prático, mais simples. Uma empresa necessita de um crédito para viabilizar a sua atividade econômica. E ela só tem para receber, vamos supor, valores para receber representados por títulos de crédito, duplicatas a prazo. Ela precisa de fazer capital de giro. Ela pode ir a uma instituição financeira, pegar um empréstimo e fazer o chamado endosso fiduciário desses títulos, que nós abordamos também na tese, colocando os títulos como cedidos fiduciariamente, ou seja, caso ela não faça o pagamento deste empréstimo obtido na instituição financeira, a propriedade se consolida dos títulos em mãos da instituição financeira, ela cobra diretamente dos devedores diretos e, caso esse devedor, essa empresa que pegou o empréstimo não entrar, ou melhor, entrar com pedido de recuperação, esse crédito não entra na recuperação judicial. O banco não estaria sujeito aos efeitos da recuperação, poderia diretamente buscar o recebimento desses títulos com seus devedores principais. Então, o que no mercado tem sido chamado, aí é um termo que às vezes pode indicar uma simulação, indicar algo fraudulento que na realidade não ocorre, tem sido chamado de trava bancária. É um termo que até na nossa nota, na tese, numa nota do autor, nós fazemos questão de destacar que comumente isso é conhecido como trava bancária. Mas trava no sentido de que o crédito não entra na recuperação por ter sido objeto de uma cessão fiduciária, ou seja, a propriedade foi transferida para a instituição financeira. E não no sentido de ter sido feita alguma simulação, algum ato fraudulento, para que o crédito não fosse abrangido por uma recuperação. Então, em linhas gerais, nós temos aqui um tema novo, um tema que tem pronunciamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no Mato Grosso, agora Rio de Janeiro, o STJ ainda vai se pronunciar, mas é um tema crucial que vai demonstrar a viabilidade das recuperações, porque a intenção da Lei 11.101 também é de reduzir o custo do crédito, numa análise também econômica. E caso isso não seja atingido, nós podemos ter uma legislação sem a sua aplicabilidade, sem atingir os seus objetivos específicos. Bem, antes até mesmo de passar aqui a palavra ao doutor Vinícius Gontijo, eu gostaria de saber, com relação a essas empresas que você cita, que algumas podem participar, outras não. Que tipo seria o ramo, por atividade, o que seria? Essas que podem e que não podem? Isso, a Lei 11.101, ela aplica-se ao empresário individual e às sociedades empresárias, lá definido no seu artigo 1º. Então, nós devemos ir ao Código Civil, o artigo 966, para definir o empresário, que é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Então, essa lei destina-se ao empresário, seja um individual
ou um coletivo, sob a forma de uma sociedade empresária, uma limitada, uma SA, via de regra, sociedade nome coletivo, comandita simples, comandita por ações que não são utilizadas. Então, essa lei destina-se ao empresário especificamente. É uma legislação voltada para o segmento empresarial. Desde que, obviamente, esse empresário atenda aos requisitos que estão dispostos no artigo 48 da legislação, que esteja com a sua atividade em dia, né, regular, há mais de 2 anos, registrado na junta comercial, né, e entre outros requisitos que a lei traz. Aí pode acessar a recuperação de empresa. Ok. Deixa eu passar então a palavra ao Vinícius Gontijo, participando hoje aqui com a gente também do programa Defenda a Sua Tese. Realmente o trabalho de Jean Carlos é um trabalho que é novo e, como a gente sabe, hoje é muito difícil a gente encontrar uma verdadeira tese que possa trazer algo que até então já não tenha sido debatido. E ele logra isso com a sua tese. Neste trabalho, ele teve a oportunidade de conjugar 2 institutos alardeados pela política institucional do Estado, que seriam 2 institutos que visariam exatamente a redução da taxa de juros. Trata-se da cédula de crédito bancário, introduzida pela Lei 10.931 de 2004, e do processo de falência e, mais especificamente, da recuperação de empresas. Alardeou-se que esses institutos promoveriam a redução dos juros do Brasil, quando a gente sabe que juros no Brasil não decorrem de institutos jurídicos, mas da voracidade do Estado tomador de dinheiro emprestado. E, dentro desta dinâmica, busca-se o equilíbrio, mas perfeitamente compreensível. Alguns credores estão excluídos da recuperação e esses credores estão mencionados nos parágrafos 4º e 3º do artigo 49 da Lei 11.101, que é a Lei de Falências, e são a antecipação de crédito, no caso de contrato de câmbio, a compra e venda de imóveis, desde que o contrato tenha cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, o contrato de reserva de domínio, o leasing, o chamado arrendamento mercantil, e o tema por ele trabalhado, que é a alienação fiduciária em garantia, né? O crédito. Bem, a gente pode constatar que esses credores que estão excluídos são basicamente os credores banqueiros, né? E os credores da casa própria, digamos assim. A par desses, eu não consigo vislumbrar outros, né? Já que o credor trabalhista está incluído, o acidentado do trabalho está incluído, e a fazenda pública, né? A sempre toda poderosa fazenda pública. Dentro desta análise econômica do direito, dentro da política institucional do Estado, de tentar, por via de institutos jurídicos, reduzir juros, como se juros não fosse uma questão econômica, mas uma questão jurídica, o afastamento desses credores, que já são suficientemente privilegiados, penso eu, pela lei, como, por exemplo, eu sempre gosto de pensar o que faz com que a gente possa ler numa mesma página de um jornal que há um índice recorde de cano no mercado, e na mesma página a gente vê lucro recorde no sistema financeiro. Como conciliar as duas informações, de cano recorde e lucro recorde no sistema financeiro? Se não, por uma questão muito tranquila. Se há cano no Brasil, não é dado no sistema financeiro. Esse já é suficientemente titular de um aparato legal que lhe dá trânsito para receber seu crédito. O cano é dado no Brasil, é no dono do supermercado, no dono do posto de gasolina, que está lá com a sua pilha de cheques. Então, dentro desta proposição original do Estado, quando da edição da Lei 11.101, de privilegiar-se o crédito, de buscar-se uma tutela aos agentes financeiros do Estado, a cessão fiduciária foi um desses elementos introduzidos na nova lei de falências. Eu fico me perguntando se realmente esse equilíbrio, essa conciliação que se argumenta buscar pela lei de falências, ela se logra êxito.
ou se ela visa exclusivamente assegurar privilégios a quem já é suficientemente privilegiado dentro da dinâmica da lei brasileira. Não que eu esteja contra, é claro, muito pelo contrário, né? A gente como professora e também como advogado, advoga para o sistema financeiro, não estou pondo isso em questão, estou pensando exclusivamente sobre o prisma acadêmico. Será que essa sessão fiduciária, ela realmente veio lograr a premissa do artigo 47 da Lei de Falências, a qual o Jean se referiu, de preservar a empresa e também o empresário, né? Porque na falência preserva-se apenas a empresa, na recuperação preserva-se ou busca-se preservar a empresa, ou seja, a atividade empresarial, que é fundamental para gerar riquezas, e também o empresário enquanto sujeito. Mas se exclui desta recuperação os credores que seriam os credores do sistema financeiro, porque excluída a alienação fiduciária em garantia, excluído o leasing, né, o arrendamento mercantil, excluída a reserva de domínio, excluído o contrato de antecipação de câmbio, sobrou realmente protegendo o titular da casa própria. Será que logra-se a preservação da empresa, excluindo por via da lei a cessão fiduciária de títulos de crédito, ou esse é mais um elemento, Jean, apenas para consolidar a tutela dos interesses do sistema financeiro? É uma pergunta um pouco provocativa, me perdoe. Uma pergunta muito provocativa. Realmente, a intenção da legislação foi, o que é trabalhado na tese, e ao excluir esses credores, você reduzir o custo do crédito. Inclusive, estava no projeto, nos princípios do projeto. E, lógico, que quando você fala da redução do custo do crédito, quem empresta no Brasil são as instituições financeiras, que fomentam essa atividade, esse mercado creditício. O grande problema é que, se nós taxarmos a lei como uma lei que cria privilégios específicos, nós estaremos colocando a deriva à questão da recuperação da empresa, a empresa como unidade econômica. Agora, se nós tentarmos conciliar, aí o que eu vejo num ambiente em que nós temos interesses completamente contraditórios, o devedor quer um prazo para receber e o credor quer receber imediatamente, ou não quer dar esse prazo. Então, esses credores, apesar de serem excluídos em termos de ser imposto a eles o plano, nada impede que eles participem da recuperação. Eles podem, num ambiente de um jogo cooperativo, aí se nós aplicarmos a teoria dos jogos, no ambiente de um jogo cooperativo, descobrir que é melhor a recuperação da empresa, até para ele poder receber seu crédito, do que ele se valer de um instituto e ir atrás do devedor principal, porque pode ser que o devedor principal não tenha condição de satisfazer, né? O crédito está fora, mas ele tem essa opção, né? Uma opção de negociação, que facilita também para que o devedor de boa-fé, né, e a lei é para aqueles que estão de boa-fé, pelo menos presume-se que estejam, possam levar isso a debate e trazer esse credor também, que tem essa exclusão, para participar de um plano de recuperação. Agora, que as legislações são criadas com esse foco econômico, isso a gente não descarta. Agora, o ruim é quando cria-se uma legislação para trazer privilégios, e privilégios a gente não fala em momento nenhum em privilégios na tese, né, porque os privilégios são condenados em termos de uma legislação com âmbito geral, como nós temos essa. Bem, deixa eu passar a palavra aqui ao Rodrigo Almeida Magalhães, que também é doutor e mestre em Direito pela Universidade Católica de Minas Gerais. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite à Livre Justiça, e é uma honra muito grande estar aqui para discutir o trabalho do professor Jean Carlos. O trabalho do professor Jean Carlos é tipicamente trabalho na área empresarial, dividido em basicamente 3 temas. O primeiro vai tratar sobre os títulos de crédito, um assunto já bastante debatido, que o Instituto surgiu na Idade Média, e analisar os seus principais princípios, que é a autonomia, da literalidade e da cartularidade. O da autonomia é que cada credor, ao assumir sua obrigação, ele assume uma obrigação independente de qualquer outro no título de crédito. A literalidade, conforme demonstrado pelo professor Jean, vem a ser aquilo que a pessoa, ao assinar um título, ao se obrigar, ele sabe exatamente o que está fazendo.
Ou seja, no título de crédito, fale o que está escrito, é a literalidade da sua obrigação. E o último vem a ser a cartularidade, que é um assunto também extremamente bem abordado pelo professor Jean, que hoje em dia volta o debate na questão da famosa descartularização. Ou seja, se o título de crédito foi criado com o objetivo de circular, possibilitar que você consuma hoje uma coisa que você irá conseguir pagar amanhã, a questão da descartularização, ou também chamado de títulos virtuais, é uma questão que também é trabalhada pelo professor Jean, é uma realidade ao qual nós não podemos nos eximir, porque se nós não trabalharmos esse tema, o instituto do título de crédito vem a ser cada vez menos utilizado. Então, foi a primeira parte do trabalho do professor Jean, foi justamente a análise dos títulos de crédito. A segunda parte do trabalho do professor Jean foi justamente trabalhar esse novo instituto, que vem a ser a recuperação de empresa. A lei que trata sobre insolvência no mundo, basicamente dividida em 3 fases. A primeira, que é da insolvência-sanção, em que a pessoa que não pagava suas dívidas, o seu próprio corpo tornava-se responsável. Ela tornava-se escrava, ou era levada além do rio e assassinada e dividida suas partes perante os credores. A segunda fase histórica é que o Instituto da Insolvência começou a ser tratado como responsável pelo patrimônio e não a pessoa que tornou-se a responsável pelas dívidas do devedor. E nessa segunda fase, o credor que não conseguia pagar tornava-se os seus credores, o devedor que não pagava tornava-se os credores proprietário desse bem. Só que veio a terceira fase. Qual que é o problema que surgiu? O problema que surgiu é justamente esse, que essa figura do insolvente, que normalmente é o empresário, ela não é vista mais como aquela pessoa que só quer o lucro, só interessado no seu umbigo. Por quê? Porque o Estado, ao não conseguir cumprir suas funções, ele está delegando essas funções para os particulares. Então veio a ideia de que a empresa também cumpre uma função social, gerar emprego, pagar impostos, né? E é justamente essa ideologia que foi implantada com a Lei 11.101. O Decreto-Lei 7.661 de 45, a nossa lei anterior, não, a pessoa que não pagava insolvente, né, que não tem competência no estabeleça, era tirada do mercado. A nova lei não. A nova lei teve esse outro objetivo, de preservar as empresas. Mas tem que deixar uma coisa bem clara, preservar as empresas que se demonstram viáveis. O Estado e a sociedade não pode ficar com uma empresa que não tenha condições de se reestruturar, se remodelar, de sair de sua crise econômico-financeira ou administrativa. É essa a filosofia da nova lei, com a recuperação da empresa viável, preservar a empresa, preservar a unidade produtiva, preservar os empregos e o Estado continuar conseguindo, através dos seus tributos, cumprindo sua função. O que acontece? Essa lei, então, baseia-se no princípio da preservação da empresa e no princípio da recuperação das empresas viáveis. Para isso, o que ela fez? Ela deu maior autonomia aos credores. Por essa nova lei, quem vai decidir se uma empresa tem oportunidade de recuperar, se manter no mercado ou não, são os seus credores. O Estado vai intrometer em poucos casos, ou praticamente hipótese restrita prevista na lei. Para isso, a lei também privilegia, o princípio da maximização dos ativos. Também importantíssimo. Por quê? Porque a empresa, para recuperar, tem que valorizar ao máximo que ela possui de bom. E também, importantíssimo verificar nessa lei, ele separa a figura da empresa e do empresário, que é muitas vezes confundido essas duas figuras. Empresa é atividade, empresário é quem exerce essa atividade, é o responsável por essa atividade. Ou seja, nós podemos hoje em dia ter um empresário que vai falir e a empresa ser vendida, a atividade ser vendida para um outro e a empresa continuar normalmente. Então, o objetivo da lei foi justamente essa, de conseguir
recuperar as empresas que se demonstrarem viáveis, as atividades econômicas se demonstrarem úteis para a sociedade. Mas para isso acontecer, a lei foi extremamente inteligente. Ela diminuiu a participação do Estado. Com isso, o processo tornou-se extremamente mais rápido, mais fácil. Então, o que vai ocorrer? O que vai acontecer? Vai acontecer que o professor Jean, baseado no estudo dos títulos de crédito, baseado nesse novo instituto da recuperação de empresa, ele vem unir tudo e analisar justamente a presença dos credores. E trata justamente do credor, de um dos credores que são excluídos, que são o credor fiduciário. Então, o objetivo da tese do Jean é justamente esse, é verificar quais as empresas são úteis e dizer o porquê que essas pessoas que são consideradas credores fiduciários estão excluídas. Então, a questão que eu coloco para o professor Jean é o seguinte, professor Jean, essa lei é acusada muito de ser a lei dos bancos, ser a lei patrocinada pelos bancos, úteis para os bancos, e vem justamente a questão que se coloca é o seguinte, como credor fiduciário, nós só podemos ter as instituições financeiras ou o particular também poderá ser um credor fiduciário? Nós vamos fazer um rápido intervalo, em seguida voltaremos com a resposta à pergunta aqui do Dr. Rodrigo. Até já.